um vídeo do Instituto Antítese. Espero que todos os meus irmãos estejam bem, apesar de nossas lutas nesse mundo, mas estejam aí revestidos do poder e da autoridade de Cristo Jesus. Ok, meus irmãos? Então eu peço de antemão que os irmãos curtam esse vídeo, que os irmãos compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam no canal aos que não são inscritos. E os que são inscritos, verifiquem a sua inscrição, por gentileza. Certo, irmãos? E nós iremos aqui, não é inaugurar exatamente, mas dar uma continuidade frequente a um quadro que eu iniciei, certo? Tratando um pouco ali, breve introdução à obra do Grum van Prinsterer, que é o fundador, não é, do movimento antirrevolucionário reformado holandês. E eu tratei da obra Incredulidade e Revolução. Inclusive, estou ainda devendo uns vídeos acerca dessa obra para os irmãos, que, aliás, eu prometi, certo? Então, nós iremos aqui dar continuidade a esse quadro, que é um quadro por nome de Grandes Voos do Pensamento Reformado, apesar que nós também iremos aqui apresentar obras de autores vitais, não é, da cultura ocidental. No entanto, estaremos apresentando estas obras apenas como alvos a serem criticados pelo pensamento reformado. Certo, irmãos? Então, não como uma indicação à crítica ou ortodoxa do ponto de vista religioso, teológico e mesmo intelectual, certo? Mas apenas como referências históricas e estruturantes da cultura ocidental, ok? Então, queremos dar aqui o prosseguimento ao vídeo, tratando da obra do meu irmão em Cristo, professor de teologia e de filosofia cristã, Alexandre Galvão, que reside na cidade do Recife, ok? Na capital de Pernambuco, e que é também a minha cidade natal, né? A obra do nosso irmão Galvão está nas minhas mãos aqui, Apologética Impiedosa, ok? A Apologética Impiedosa será o livro da vez a ser muito brevemente aqui comentado, certo? A ideia não é esmiuçar total e abrangentemente em todas as suas nuances o argumento central, não é? O principal da obra, mas pontuar, certo? Pontos altos da obra em relação às publicações no mesmo campo aqui no Brasil, no caso por autores brasileiros, né? Então essa obra aqui eu avalio, né, e entendo que tem de fato um valor teológico, confessional e cultural relevante, certo? Relevante, dado que o Alexandre Galvão é um mestre, não é, na filosofia cristã, é alguém muito dedicado a esse ofício, né? E é um belo livro, apesar de eu não ter o lido totalmente, né? Eu li aqui a parte da introdução já, né? E achei um ponto importante que separei para comentar com os senhores nessa rápida oportunidade, mas feliz oportunidade, não é, irmãos? E é uma obra da vertente pressuposicionalista da apologética reformada, né? Isso não é uma obra assim da apologética clássica nem evidencialista, né? Mas é uma obra da minha vertente, né? Enquanto apologeta pressuposicionalista, não é? Que sou também. Então vamos aqui a página de número 14 dessa obra, né? Nos diz o seguinte, página de número 14. Nos diz o seguinte: não leia este livro se. E aqui eu já denominei de a fossa intelectual, certo? A fossa intelectual, né? Ele vai aqui apontar, certo? 7 motivos, né? Ou digamos assim, né? 7 problemas, não é, na atitude intelectual cristã nacional. Nos diz o seguinte: não lê este livro se você acha que todas as visões merecem respeito, você acredita que a verdade é uma questão de perspectiva pessoal, você fica ofendido quando alguém chama mentira de mentira. Você acha que confrontar erro é falta de amor, você quer uma apologética que agrade incrédulos, você prefere perder debates educadamente a vencer implacavelmente. E agora é a última razão, o último motivo, né? Você valoriza a aceitação cultural acima da fidelidade bíblica, né? Então o Galvão aqui, de forma muito acertada, né? De forma muito contundente e objetiva, expõe para nós motivos aí que colocam, né, qualquer cristão na fossa intelectual, né, que eu nomeei, né, na fossa intelectual. De fato, se um apologeta, né, cristão,
seja contemporâneo ou não, faz apologética, né? Mas defendendo qualquer um desses motivos, e em especial dois motivos mais importantes, certo? Que eu vejo aqui, que eu entendo, né? Que é exatamente o primeiro e o segundo. Realmente a situação é muito, eu diria, desfavorável e atípica, né, para um cristão apologeta. Eu não diria que alguém com essas pretensões aqui seria de fato um apologeta bíblico, né, e preocupado de fato com a honra do Senhor Jesus Cristo, daquele que vive e reina para todo sempre. Dado que vamos aqui pontuar, certo, aqui as razões pelas quais eu sustento isso nessa obra fortíssima, né, impactante do Alexandre Galvão. O primeiro motivo, você acha que, abre aspas, todas as visões merecem respeito, fecha aspas, né? E de fato nós vivemos dias em que, e já não é de hoje, isso daí há algumas décadas, né, realmente, né, principalmente com a aparição, a manifestação, certo? Com o prestígio sociocultural da perspectiva pensamental frankfurtiana, né? Que é essa questão, inclusive, do politicamente correto, né? O PC, né? Politicamente correto. Politicamente correto realmente é um vírus intelectual, sobretudo, e também psicoemocional, atingindo e ferindo gravemente a própria ética cristã. A própria ética cristã. Porque, de fato, a cosmovisão bíblica reformada, ela não tem qualquer precedente ou dever ético de garantir respeito, certo? A qualquer outra cosmovisão ou visão de mundo, para simplificar. Não é? Então, se um cristão afirma ser apologeta, mas ele, ao mesmo tempo, né, pede desculpa, certo? Seja abordando o budismo, seja abordando o candomblé, seja abordando a quimbanda, a umbanda, o espiritismo, a maçonaria, o rosacrucianismo, o neopentecostalismo, o catolicismo romano, o ateísmo, o cientificismo, bem como também o naturalismo filosófico ou a filosofia moderna, ele está completamente equivocado. Completamente equivocado. De fato, a cosmovisão bíblica reformada, ela não está, certo, na cultura para ser meramente uma apoiadora, né, ou um acessório, digamos assim, dependente da força cultural de uma época. Mas a cosmovisão bíblica reformada, ela é o próprio poder civilizatório per si. Esse é o ponto contra o qual todas as demais cosmovisões não podem de forma alguma competir à altura da cosmovisão bíblica reformada, certo? E não pode por quê? Porque o argumento transcendental, se formos aqui mencionar o eminente erudito e filósofo Cornélio Van Til, que é o argumento transcendental, garante exatamente isso, né? Que as pré-condições da inteligibilidade da cosmovisão cristã, ela enterra e arruina qualquer outra cosmovisão. Porque as demais cosmovisões, dentro desse entendimento do argumento transcendental, toma capital intelectual emprestado da cosmovisão bíblica reformada. Esse é o ponto aqui em questão, né? Esse é o ponto em debate, esse é o ponto a ser superado, né? É o ponto aí mais alto, digamos assim, da intelectualidade bíblica reformada. Ou seja, o argumento transcendental, ele é absolutamente invencível, né? Ele é invencível sob todos os ângulos analíticos, certo? Quer seja numa chave hermenêutica imanentista ou numa chave hermenêutica transcendentalista, certo? Então, essa questão do argumento transcendental, ela garante a autoridade, certo? Do pensamento bíblico, né? Do pensamento bíblico e, portanto, da cosmovisão bíblica reformada. Então, não é possível que um apologeta dito cristão reformado ou dito cristão, certo? Também, não é? Sustente algum respeito, né? Algum respeito às demais cosmovisões, as demais cosmovisões. Por quê? Porque o Deus bíblico, ele é o poder onipotente que não respeita, certo, os seus adversários. Por quê? Primeiro, porque ele é o único poder onipotente e segundo, porque ele é o único Deus. Ele é superior à sua criação. Ele é superior à sua criação. E as demais cosmovisões não cristãs dependem única e exclusivamente de religiões anticristãs e, portanto, falsas em sua raiz transcendental, certo? Porque são fundadas em mitos, certo? E mitos são nada mais, nada menos do que poderes culturais da imanência existencial, certo? Da imanência existencial. Então, portanto, em sua soberania e poder onipotente, Cristo Jesus não possui qualquer tipo de sombra de ameaça contra a sua pessoa e de dever ético, social, político e jurídico em relação às demais cosmovisões, senão que Cristo Jesus abomina todas as demais cosmovisões
não cristãs ou anticristãs. Esse é o ponto da cosmovisão bíblica reformada, né, em relação à teologia apologética, certo, senhores? O segundo ponto aqui também é um ponto assim vitalíssimo, que é o seguinte: você acredita que a verdade é uma questão de perspectiva pessoal. Então, o motivo de eu falar de forma, digamos, objetiva e eticamente ácida é exatamente esse, de que na cosmovisão bíblica reformada a teoria da verdade não é uma questão de perspectiva pessoal, ou seja, não existe uma predileção pessoal para tanto, senão uma objetividade absoluta, ou seja, a garantia epistemológica dos meus argumentos reside exatamente nessa autonomia epistemológica do cristianismo em relação à criatura humana. Então, ousadamente, eu posso afirmar que a verdade, na teoria da verdade da cosmovisão bíblica reformada, nada tem a ver com a criatura humana. Ou seja, eu não conhecia a cosmovisão bíblica reformada a partir da minha predileção intelectual pessoal, das minhas paixões intelectuais, ou mesmo de uma decisão presente em qualquer momento da minha história, certo? Ao alcance de minha volição inteligível, não é? Então, eu não escolhi crer, sustentar e viver de acordo com a cosmovisão bíblica reformada, pois ela é, ou esta é, totalmente e plenamente objetivista do ponto de vista epistemológico. Do ponto de vista epistemológico. Então, aqueles que acreditam que a verdade é uma questão de perspectiva pessoal são relativistas, eu diria infantis, né? Infantis ao extremo, pois a verdade, e mais ainda, quando eu falo de verdade, eu falo sempre da verdade religiosa, né? Eu falo sempre da verdade religiosa, mesmo em relação a cosmovisões não cristãs, pois uma cosmovisão não cristã, ela sempre pressupõe uma divindade e, portanto, são cosmovisões religiosas, não neutras, não soberanas, não autônomas, não humanistas, no sentido moderno, né? No sentido moderno, né? Ainda que, em última instância, a modernidade não tenha atingido a liberdade da neutralidade última, como supõe, né, o humanismo moderno, né, como supõe a ciência moderna, a cultura moderna, etc, etc, etc. Isso é realmente uma mentira fundacional no sistema de pensamento moderno, né? A neutralidade, inclusive um grande livro, digamos assim, né, magistral e seminal acerca da filosofia neutralista, é a obra do eminente filósofo reformacional Roy C. Clauser, chamada O Mito da Neutralidade Religiosa. O Mito da Neutralidade Religiosa. Eu deixarei aqui como indicação na descrição desse vídeo para os senhores lerem essa obra. Essa obra é uma obra abrangente, é uma obra, digamos assim, elevada em densidade teórica e é uma obra de referências primárias em sua análise. Inclusive, ele vai também trazer um argumento, né, contra a teoria da relatividade do Albert Einstein também, né? Ele vai mostrar ali diversas falácias, né, assim, fundacionais na teoria da relatividade, né? Ele vai conversar com a filosofia da matemática e mesmo com a teologia política moderna, etc, etc, etc. É uma obra especialmente importante, né, para aqueles que querem realmente dar um passo para fora, digamos assim, da análise da filosofia neutralista sob a ótica da teologia cristã nacional. Então é uma obra muito importante, né? Já estou falando de uma obra indicando outra, mas é que um assunto vai conectando-se ao outro, não é verdade, irmãos? Então, essa questão, irmãos, ela é uma questão muito grave, né? É uma questão muito grave. Quer dizer, um cristão não pode pensar sequer por meio segundo, né? Por um centésimo de segundo ou meio centésimo de segundo que a verdade seja algo da perspectiva pessoal dele, né? Isso daí é uma coisa absurda, isso é uma coisa impossível. Isso é mero desejo filosófico e não cristão, uma vez que o próprio Cristo apresentou-se a esse mundo como sendo a própria verdade, como sempre sendo o próprio Senhor, aquele que é detentor de toda a verdade, não somente detentor, mas autor da verdade, no nível absoluto e infinito. Então, Cristo, em sua majestade epistemológica infinita, ele garante que o cristão não pode de forma alguma, certo, teorizar de forma livre acerca da verdade. A verdade, ela é pré-definida pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus da Igreja. Assim pensa um cristão reformado ortodoxo, né? Mesmo que em nossos dias as pessoas aí apaixonadas pela filosofia, pela harmonia intelectual da filosofia moderna, contemporânea ou mesmo antiga, né, se deliciam nessas tolices satânicas, né? Porque de fato é uma tolice satânica você sustentar que existe qualquer nanômetro ou meio nanômetro de autonomia intelectual
para criar uma teoria da verdade minimamente válida, né? Isso é totalmente impossível, porque a verdade no cristianismo é a própria pessoa de Deus, é a própria pessoa de Deus. Então, para desfechar esse vídeo, para terminar e concluir esse vídeo, eu gostaria de dizer para os irmãos que essa obra aqui do Alexandre Galvão, ela vai dialogar exatamente com o pensamento, né? Digamos assim, anticristão contemporâneo, né? Contemporâneo, que vive assim numa frouxidão, certo? E numa idiotia, certo? Profunda, não é? Profunda ao tentar garantir para si mesmo, certo? Algum espaço cultural, né? Quando na realidade a cosmovisão bíblica reformada, ela não precisa disso, ela impõe a verdade de Deus. Então que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.